Pressões políticas, econômicas, criminais. Gente poderosa que usa o medo para esconder a verdade e faz ameaças para conter autoridades. Quando um julgamento se passa em uma região dominada pelo crime e existe grave violação de direitos humanos, a saída é tirar o processo da justiça comum e mandar para a federal. Para garantir a segurança das testemunhas e juízes, é feita a chamada federalização. O primeiro caso brasileiro julgado desta forma foi o assassinato do advogado pernambucano e integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Manuel Matos. A estratégia jurídica deu certo e os assassinos foram condenados a mais de 25 anos de cadeia. No álbum, lembranças de uma vida inteira guardadas por Dona Nair. Ao rever as fotos, a mãe de Manuel Matos recorda a última conversa que teve com o filho. Aí eu disse, meu filho, você é um menino muito bom. Ele disse, não, eu não sou bom não, é a senhora que me fez assim. Eu agradeço ser o que sou, eu devo à senhora. E essas palavras ficaram gravadas na minha mente. A verdade vos libertará. É a verdade que nós carregamos, o testemunho de nossa vida e de nossa história. Advogado, ex-vereador e defensor dos direitos humanos, Manuel Matos foi executado no dia 24 de janeiro de 2009, no município de Pitimbu, litoral sul da Paraíba. As investigações concluíram que ele foi morto porque militava contra o crime organizado e grupos de extermínio. Matos foi um dos responsáveis por descobrir e denunciar um esquema de execuções na divisa dos estados da Paraíba e Pernambuco. A região ficou conhecida como Fronteira do Medo. Entre os envolvidos nas mortes estavam agentes do Estado, como policiais civis e militares. Aí eu tive que batalhar para que a morte dele não ficasse sem justiça, né? E da maneira que estava sendo, com a polícia de lá, de João Pessoa, eu sabia que não ia haver justiça nenhuma, porque tinha pessoas ligadas à polícia que era envolvido com o crime. Dona Nair conta que precisou lutar para que o caso tivesse um julgamento. Aí Manuel foi e fez um dossiê, trouxe para aqui para os deputados daqui de Pernambuco, levou para Brasília, denunciando o grupo de extermínio, porque era um grupo onde tinha pessoas ligadas à polícia e ligadas a políticos políticos da região. E isso incomodou. Incomodou porque Manuel citou o nome de pessoas que estavam envolvidas. Em 2010, o caso foi o primeiro no país a ser federalizado, ou seja, passou da competência da Justiça Estadual para a federal. Isso acontece quando um caso envolve grave violação de direitos humanos. Mas ainda havia um longo caminho a ser trilhado. O presidente da OAB de Pernambuco conta que houve uma tentativa de julgamento na Justiça Federal da Paraíba, mas sem sucesso. Na verdade, o júri não conseguiu ser instaurado por ausência de jurados. Há notícia que houve ingerências externas para que os julgamentos não acontecessem. Por isso, o caso foi enviado para a Justiça Federal de Pernambuco. Em primeira instância, dos 5 acusados pela morte de Matos, 2 foram condenados pelo júri popular. O sargento reformado da Polícia Militar da Paraíba, Flávio Inácio Pereira, considerado mandante da ação, foi condenado a cumprir 26 anos em regime de reclusão. José da Silva Martins, apontado como o executor do crime, recebeu a pena de 25 anos em regime fechado. Ambos negam o envolvimento na morte de Manuel Matos. O advogado de José da Silva Martins dá a versão dele. Ele nega a autoria. Ele estava trabalhando de vigilante, que ele vigiava casas, essas casas de praia, lá na região de Pitimbu, e ele não participou desse crime, ele nega a autoria. As defesas dos condenados e o Ministério Público Federal recorreram da sentença. O caso, que teve repercussão internacional, chegou ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Por aqui foram analisadas evidências, como ligações telefônicas entre Flávio Inácio Pereira, acusado de ser o mandante, e José da Silva Martins, considerado o executor. Por unanimidade, a terceira turma do TRF-5
decidiu manter as condenações. A defesa e o Ministério Público recorreram novamente da decisão, desta vez ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, mas o recurso ainda não foi julgado. Este cientista político, advogado e amigo de Matos diz que a decisão final deste caso é importante para o fortalecimento da democracia do país. É muito importante lembrar o caso, lembrar o significado de Manuel, porque no momento em que a democracia é atacada, no momento em que nossas instituições passam a ser questionadas, figuras como Manuel ressignificam a advocacia popular, ressignificam a luta por direitos humanos e, consequentemente, a democracia. Desde que ele se apresentou em praça pública, ele disse: as lágrimas de hoje, o sofrimento de hoje servirão de combustível para as futuras vitórias. E eu acredito que ele deixou plantado muita sementinha que ainda vai dar muito fruto.